Boa tarde, vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste pelas redes sociais. Lembrando que a sessão hoje é virtual novamente e amanhã também, em virtude do Covid e o acordo da bancada, dos líderes de bancada de cada partido. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador presente. Vereador Aldinei Pessoleca. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereadora Leuda Silveira. Presente. Vereadora Camila. Presente. Vereador Deilton Filzer. Presente. Vereador Edson Nascimento Paiol. Presente. Vereadora Giovana. Vereadora Giovana. Ausente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Ausente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Presente. Vereador Júlio Kaminsky. Presente. Vereador Moacir da Jori. Ausente. Vereador Salésio Lima. Presente. Presente. Vereadora Solange Barque. Presente. Vereador Valmir de Agostinho. Presente. Vereador Zaire Casagrande. Presente. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 20 de julho de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 49ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 39, versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou estrangeiro, contigo e peregrino, como todos os meus pais. Solicito agora que faça a leitura da Bíblia. Requerimento número 273, indicações número 344, 345 e 346 de 2020, de autoria do vereador Zaire Casagrande. Indicações número 347, 348 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Indicação número 349 de 2020, de autoria do vereador Júlio Kaminsky. Requerimento número 274 de 2020, EPLs 69 e 70 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Jori. Requerimento número 275 de autoria 2020, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 350 e requerimentos número 276 e 277 de 2020, de autoria do vereador Tita Belloli. Requerimentos número 278 e 279, EPLs 71 de 2020, de autoria do vereador Júlio Kaminsky. Requerimentos número 280 e 281 de 2020, de autoria do vereador Arleu da Silveira. Indicação número 351, requerimento 282, EPL 72 de 2020, de autoria do vereador Salésio Lima. PS 33 e 34, de autoria do vereador, de autoria do prefeito municipal. Ofício PCE/SEG, número 9.647, 2020, encaminhando parecer prévio sobre as contas do exercício 2018, originando-se assim no PDL 01 em 2020, cuja cópia devidamente enviada por e-mail a todos os vereadores. Indicação número 352 de 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Memorando número 282 de 2020, justificando a ausência do vereador Moacir da Jori, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha B do regimento interno. Memorando número 283 de 2020, justificando a ausência do vereador Jair Alexandre, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha D do regimento interno. Seria isso, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vosso silêncio põe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor
Presidente, vereadores, vereadoras e tudo que nos acompanha aqui online. Hoje eu quero falar sobre o Covid. Algumas vezes puxei alguns comentários, mas nem tanto. Hoje pela manhã eu me denotei com uma nota de um blog dizendo que nos últimos 120 dias em Criciúma tinha falecido 650 pessoas. Dessas 650, 20 de Covid e 630 de outras causas, mortes, como vários tipos, né? E outra coisa que eu fiquei sabendo, eu comentei outro dia também, o que aumentou muito foi a causa morte de câncer, né? Também, devido talvez a esse apagão que todo mundo quer ficar em casa e não quer, né? Então, aconteceu muito, atropelou muito a morte nesse sentido. O que eu quero dizer com tudo isso também? O município está dando um show, sim, de informação, né? E seguindo os decretos do governo. Isso está claro para todos nós vermos, né? Então, temos muitas reclamações ainda, né, sobre o tratamento e os testes, né? Que às vezes a pessoa vai lá, eles marcam para vir daqui 7, 8 dias para voltar a fazer o teste. Então, isso é muito preocupante, né? E tem deixado, assim, como essa ampliação do prazo da pessoa, ele vai ali e não está com aqueles testes totalmente, volta daqui 9 dias, a hora que tiver. E quando a pessoa volta, já está pego, então por isso que talvez está dando esse surto aí que estamos vendo, né? E outro problema que eu também não vejo acontecer é a investigação. Tem uma pessoa da família ali que ele teve o Covid, ele está fazendo tratamento do Covid, está em casa. Mas o município não manda investigar na família, fazer o teste nos familiares, ver se alguém mais, a família contraiu, coisa e tal. Eu acho assim, tem que fechar o cerco em cima da doença. Se naquela casa tem uma pessoa com doença, teria que ver, o município teria que sondar aquelas pessoas familiares e as outras pessoas que eles andam, e talvez estiveram junto aqui nos últimos dias, uns mais próximos, outros não. É isso que é a prevenção que o município está deixando de fazer, né? Temos exemplos também em Santa Catarina de como está sendo como está funcionando, né? Às vezes da prevenção. Eu até verifiquei aqui em Itajaí. Então, mas não tem explicação científica e não sei o quê. Então, mas é uma coisa que está aí, está dando certo com muita gente. Tem muita gente. Um vizinho nosso que tomou Estevão ali, ele pegou, disse que foi lá e teve que brigar para poder ganhar a receita para comprar a cloroquina e a ivermectina, e ele tomou no outro dia, ele botou no Facebook dele, está em quase 1.500 compartilhamentos do tratamento dele. Então é isso que nós temos que pegar e começar a verificar. Se está tendo tanta gente tendo esse sucesso e está ajudando eles, por que não os outros? Por que não dar esse... Então é isso que eu reclamo do município, que ele teria que dar essa chance, de repente, esse tratamento adiantado um pouco mais. Temos dinheiro sobrando, as favas que veio dinheiro aí, sobrando as favas, certo? E por que não investir nisso, em prevenção, né? Então, da mesma forma, os testes, eu tive em postos de saúde também olhando, verificando, que a semana passada comentaram que iam abrir a mão, iam botar alguns testes nos postos de saúde para fazer algum teste, coisa e tal. Beleza, fui verificar hoje, 2 postos de saúde, tá ali e tal, mas porque é a mesma, já tá tendo, beleza. É o mesmo ponto aquele. Daqui 3 dias, 4 dias, 5 dias, você volta aqui, nós vamos fazer o teste de você, que agora não está totalmente com aquela previsão daquela. É isso aí, muito obrigado, presidente. Um abraço. Com a palavra, José Paulo Ferrares, Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Microfone desligado, vereador. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, toda a população que nos assiste. Também continuar na fala do vereador Ademir, é uma das preocupações que este vereador vem tendo também. Teve um senhor a semana passada que procurou a unidade de saúde e com problema respiratório, com alguns sintomas aí, e a médica disse que poderia ficar tranquilo, que não era nada, e ele acabou pagando seu exame particular e deu positivo o Covid-19. Também a sua esposa fez o exame particular, deu Covid, a sua filha. Travou a internet.
esperávamos que o médico ia receitar, quem sabe, a cloroquina, até entrar em contato hoje de manhã com a Secretaria de Saúde, falei com o Leandro, ele disse, Paulo, esse é o problema, cada médico tem a sua conduta. Também procuraram a unidade de saúde e também a médica não quis receitar. Isso vem nos preocupando, porque, como falou o vereador Ademir, tem familiares aí internados, não há um aconselhamento, sei lá, da Secretaria de Saúde, dessa equipe que cuida do Covid-19, do coronavírus na nossa cidade, que eu acho que tem que ser tratado de forma diferente. A partir do momento que alguém daquela casa, né, se um morador testou o Covid, eu acho que deveria fazer o teste de todos os pacientes, ter um tratamento aí muito, com uma forma muito rigidez aí, para que tenha esses cuidados, para que não afete outras pessoas. Venho me preocupando muito. A verdade, a gente percebe que está muito próximo da gente, essa situação, esse vírus, ele está perto da nossa casa, cada um de vocês, vereadores, cada um da nossa população, cada morador da nossa cidade, está percebendo a cada dia essa preocupação, mas parece-me que não se avança, parece-me que não está sendo feito tantos testes necessários, precisa aumentar o número de testes, parece que está sendo economizado o teste no município de Criciúma. Eu acredito que nós temos testes aí em estoque, acredito que tem em torno de 16 mil testes, e é preciso avançar um pouco mais. Se nós tivermos um paciente morador de uma família, um paciente de uma família, não tenho dúvida que precisaria sim testar todos os moradores, o número de familiares aí que moram junto na mesma casa. Então, me traz essa preocupação, e eu não tenho dúvida que poderíamos estar melhor se fosse melhor conduzido essa situação, esses exames do Covid-19. Se é isso, o meu abraço, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Camila do Nascimento. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declino, presidente. Declina. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declino, presidente. Declina. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Presidente, vereadores e vereadoras, quem nos acompanha pela rede social, eu acostumei durante o mandato falar sobre assuntos locais, que são sempre mais difíceis, mais delicados do que falar de assuntos nacionais ou estaduais. Mas começou hoje a votação do novo Fundeb, eles devem votar amanhã no Congresso Nacional. E isso repercute na cidade, repercute no município. Então, esse programa é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Ele está em vigor desde 2007 e termina agora no final do ano. Ele estava tramitando há 5 anos, a PEC 1515, né? A gente sabe que os municípios destinam 25% do seu orçamento para a educação, e o FUDEB é um complemento importante. Ele reúne, para colocar de forma simples, 20% de alguns impostos estaduais, cria-se um fundo com 20% desses impostos. E o governo federal coloca mais 10% em cima. Só que esse fundo, que paga 60% dos salários dos professores, termina no final do ano. E o governo, então, entrou com uma proposta para pegar uma parte desse 10% e passar para assistência social. E na proposta do governo não tem nada para o Fundeb do ano que vem, seria um apagão, né? Nós ficaríamos um ano sem esse dinheiro. Para os senhores terem uma ideia, em 2019 o Fundeb distribuiu 165 bilhões. O 10% do governo dá 16 bilhões. Esse dinheiro vai para creche, para escola, educação infantil, fundamental, médio e até a educação de jovens e adultos, né? Então, esse 10%, ele faz o quê? Ele vai mais ou menos para 1.700 municípios, os mais pobres. Tira dinheiro dos municípios mais ricos e leva para os mais pobres. Se ele não for recolhido aos municípios, mais ou menos 1.000 municípios no Brasil fecha a educação. Então, é uma questão gravíssima, né? E não votar o novo Fundeb também, no nosso caso, paralisa a educação. Então,
é 20% mais ou menos do FPE, do FPN, do ICMS, do IPVA, cria-se um fundo. Para o ano que vem, esse aporte do governo federal estava previsto para 12,5% desse fundão. E até 2026, aumentaria então para 20%, aumentando de 1.700 municípios mais pobres para até 2.300 municípios. Então, cada fundo estadual distribui os seus recursos de acordo com o número de estudantes matriculados na rede de educação básica. Então, o governo está articulando com o Centrão uma proposta para tirar da educação e jogar na assistência social. De certa maneira, é claro que com a pandemia nós precisamos de dinheiro na assistência social, precisamos que o governo financie as atividades que estão paralisadas, mas não tirando da educação. Vereador Ferrarese, não adianta vestir um santo e descobrir o outro. Esta é a bobagem que o governo quer fazer em cima do Fundeb. Então, pedir a atenção de todos os vereadores, converse com os seus deputados federais e senadores, para que se mantenha a proposta original e que se vote o Fundeb. Obrigado, hein? Com a palavra, a vereadora Solange Barco. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declino, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Antônio Manuel. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declino, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Vereador Arleu da Silveira. Não está. Com a palavra, o vereador Dailton Feuser. Declino, presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Declino, presidente. Já declinei. Giovana, Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Ligar o microfone, vereadora. Ligar o microfone, vereadora. Declina. Declina. Com a palavra, então, eu gostaria de usar a palavra. Bom, pois bem, na realidade hoje nós tivemos no Hospital Santa Catarina, onde tivemos a informação que somente 3 crianças tiveram Covid desde o início da pandemia até agora, e só tem uma menina suspeita. Mas mesmo assim está sendo protocolado, está sendo criado mais 5 leitos de UTI, né, para ficar à disposição, se precisa alguma criança de UTI com leito de Covid, está sendo disponível no Hospital Santa Catarina. Né? Então já tem 4 leitos prontos, só estão esperando mais um leito para ser equipado com respirador e com monitor, para dar 5 leitos, então, habilita no governo federal para estar disponível a nossas crianças aqui da nossa região. Outra informação que nós fomos buscar é sobre a relação à Coopera. Nós tivemos, paralisou, né, eu até fiz esse comentário no grupo esse final de semana, juntamente com os vereadores e as pessoas que estão lá, não foi tocado mais no assunto, então hoje fui atrás das 2 situações que foram criadas, né, uma que seria uma reunião com o presidente da Celesc, juntamente com o prefeito, e ele já sinalizou, dizendo que vai fazer essa reunião, mas vai fazer virtual em relação à questão do Covid, mas vai fazer essa reunião com o prefeito, com os vereadores e com a comissão, e também entrei em contato com o deputado Daniel Freitas, juntamente com a sua assessoria, e na qual também a ANEL vai fazer uma reunião virtual com os deputados federais e também com o prefeito e com os vereadores e com os representantes da comunidade, da comissão, para tratar esse assunto que vem há muito tempo, que é Coopera e Celesc. Né? Todos sabem, esse assunto é que eles querem passar uma parte que é da Coopera para a Celesc, só que as pessoas não querem nesse momento, principalmente nesse momento, um momento de pandemia, um momento difícil, onde todas as pessoas estão trabalhando, cuidando a sua renda familiar para poder sustentar a sua família e tocar a sua casa, e vir mais um aumento de 40% numa fatura de energia. Então isso é admissível, isso nós não queremos. Então por isso que vai ter então essa reunião, e vamos ficar cobrando sim, juntamente com os 4 vereadores, mais com o Paulo Ferrarese, os vereadores, toda a Câmara de Vereadores, os 17 vereadores incluído nessa luta. Deixar bem claro que não temos nada contra a Celesc, pelo trabalho que a Celesc faz na cidade de Criciúma, só que nesse momento os moradores, os consumidores daquela região querem permanecer na Coopera. Então acho que é o direito do consumidor e tem que ser respeitado. Então um abraço a todos e continuamos com o horário político. Com a palavra, vereador Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras,
público que nos acompanham via Facebook. Senhor presidente, eu tive na prefeitura semana passada, eu e o presidente da Associação de Moradores do Bairro Progresso, o Adriano, e também o presidente do loteamento Floresta, o Dedé. Pois bem, o bairro Progresso é a comunidade lá onde eu moro, onde esse vereador reside, e nós não temos centro comunitário, né? E nós conseguimos uma verba parlamentar do deputado Fábio Choquete, no valor de 250 mil, né? E a gente repassou ao bairro Progresso, né, 150 mil. Como a gente sentou com o prefeito, né, com o Vaguinho, com a secretária Cátia, onde a comunidade já tem uma contrapartida de 100 mil, com mais os 150 mil deste vereador, que esse vereador conseguiu, para a construção do centro comunitário lá para o nosso bairro, o bairro Progresso, né? Então, venho aqui agradecer ao deputado Fábio Choquete e também ao prefeito por essa parceria. E no loteamento Floresta, né, tem um centro comunitário lá que foi feito na época do Orçamento Cidadão, orçamento participativo, e tá aquela coisa lá, né, o centro comunitário que usa qualquer ventinho, tira as telhas, não tem forro, não tem nada, não tem escadaria, e a gente conseguiu também 100 mil reais que vai para o loteamento Floresta também, para fazer escadaria, forro, enfim, dar um acabamento final naquele centro comunitário, né? Também tem uma emenda parlamentar da deputada Giovana Zanetti, já coloquei a Giovana Zanetti como deputada, da deputada Giovana de Sá, deputada federal, também para o loteamento Floresta. Então, ou seja, né, será investido lá com mais esses 100 mil reais, nós vamos deixar aquele centro comunitário lá para a comunidade, para uso da comunidade, um centro comunitário à altura de que aquela comunidade merece, né? Então, quero agradecer a parceria do deputado Fábio Choquete, também do prefeito de Criciúma, porque também tem a parceria, né? E também dos dois presidentes da Associação de Moradores, o Dedé do loteamento Floresta, também o Adriano do bairro Progresso, né, que nos acompanhou lá, para a gente construir, né, um centro comunitário também para a nossa comunidade do Progresso, que hoje nós não temos, né? Temos a Praça do Céu, mas é limitada, então nós construiremos, já foi até visto o local, vai ser lá do lado do posto de saúde do bairro Progresso, né, em Vila Belmiro, então a construção do centro comunitário para aquela comunidade. Então, gratidão deste vereador, né, ao deputado Fábio Choquete, né, ao prefeito do município, à secretária de obras e ao chefe de gabinete Wagner, que nos empenharam também nessa luta, e quem ganha com isso é a comunidade. Então era isso, senhor presidente, obrigado. Com a palavra, vereador Júlio Kaminsky. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Senhor presidente, boa tarde, demais vereadores, vereadoras. Faço a minha fala hoje relacionada ao PROCON e vou dividir em duas partes. Amanhã tem alguns requerimentos que eu estarei discutindo, mas eu gostaria de antecipar alguma coisa hoje em relação àquilo tudo que ao longo do tempo a gente vem acompanhando do próprio PROCON. No ano passado nós tivemos a visita do coordenador Gustavo Colli, que participou na Câmara de Vereadores, trazendo algumas informações, efetivamente falando sobre melhorias que estaria sendo implantado no PROCON. Senhor presidente, eu sempre que preciso do PROCON, ligo para o Gustavo, ele é muito atencioso, e essa parte eu não posso negar, né? No entanto, é claro que amanhã estaremos discutindo algumas coisas, e hoje, fundamentalmente, eu queria tratar um pouquinho sobre esses contatos online, virtuais, etc. Como eu estava dizendo anteriormente, o ano passado o Gustavo esteve aqui, nos informou melhorias, um monte de situações que eles estariam fazendo no PROCON, inclusive modernizando efetivamente o PROCON. E aí, nos dias atuais, hoje eu vejo que o PROCON está funcionando normalmente, né, no horário integral, algo que a gente precisa até compreender pelo tipo de atendimento que se é dado hoje, principalmente a idosos, efetivamente. Mas, repito, amanhã eu converso mais sobre isso. Mas o que eu quero tratar é com relação ao atendimento virtual.
Não usando o consumidor.gov, não é isso. O atendimento virtual com o próprio PROCON de Criciúma. Eu sei que as pessoas são preparadas, são qualificadas para o atendimento, e acho que nós precisamos ter no site algo de comunicação direta. Por exemplo, nós devemos fazer a comunicação no atendimento direto, principalmente em época de pandemia, nessa época, agora mais do que nunca. Precisamos fazer com que as audiências realizadas pelo próprio PROCON sejam feitas online. Ora, não dá para admitir atualmente fazer audiências públicas que não sejam online, que não seja virtualmente. Para que fazer audiências junto com as pessoas no mesmo ambiente? Então, eu faço essa provocação hoje, né, essa discussão, porque amanhã já deve estar protocolado o requerimento falando sobre as audiências e sobre a utilização do sítio eletrônico, né, do site do próprio PROCON, como meio de fazer o atendimento e também como meio de fazer as audiências públicas. Então, é um assunto que nós vamos estar intensificando, aumentando, e, é claro, antecipando isso hoje, já sugerindo, né, essa alternativa, já propondo essa alternativa. Amanhã eu me aprofundo, mas está aí uma sugestão, uma ideia, uma forma de a gente poder atender principalmente idosos, onde mais do que nunca a gente pede para que eles fiquem em casa. Então está aí uma alternativa para a gente resolver essa situação, que afinal merece de uma atenção especial. É isso, senhor presidente, obrigado pela atenção, e amanhã a gente volta a discutir um pouco mais essa matéria. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aí de forma online. Tem alguns assuntos, primeiramente, 2 assuntos relacionados ao executivo, ao município. Na semana passada, o município fez o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores, dia 15, né? Mesmo aí em meio de pandemia, mesmo em meio a uma crise econômica, onde a redução da arrecadação aconteceu, mas as medidas que o município tomou e vem tomando com relação a essa questão de economia, permitiu com que fizesse então o pagamento da primeira parcela do 13º, injetando aí cerca de 8 milhões de reais na economia local. Também o Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a liminar concedida pelo juiz Pedro Aljor no que diz respeito à suspensão dos contratos ali de licitação da iluminação pública. O Tribunal de Justiça entendeu que não houve dano ao erário, portanto, suspendeu a liminar que tratava da suspensão desses contratos de iluminação pública. Isso traz aí uma boa notícia para o município, contrariando muitas vezes ao que alguns falaram de desvio de milhões de reais na iluminação pública. O Tribunal de Justiça entendeu que não houve dano ao erário. Falando um pouco do trabalho que nós estamos fazendo como vereador também, eu estive visitando, na verdade, nos últimos dias, 2 postos de saúde da nossa cidade, um no bairro Santo Antônio e outro lá na cidade mineira. Preciso parabenizar a equipe do Tiago, enfermeiro Tiago, que é o coordenador da equipe lá do bairro Cidade Mineira Nova, a unidade de saúde do bairro Cidade Mineira Nova, muito, muito bem avaliada a equipe do Tiago, né? E também lá do Vanderlei, ali no bairro Santo Antônio. Essas 2 visitas que eu fiz nos postos de saúde originaram 2 requerimentos que serão sendo protocolados amanhã nós vamos discutir, mas da necessidade, na verdade, de ampliação das unidades de saúde, né? As 2 equipes estão de parabéns, têm feito um trabalho excelente junto à sua comunidade, tanto no Santo Antônio quanto na cidade Mineira Nova, mas há uma necessidade de ampliação das unidades, por conta do número de famílias atendidas. No bairro, na cidade Mineira Nova, são mais de 1.200 famílias, e no bairro Santo Antônio são mais de 3.000 famílias que são atendidas, e aí, infelizmente, ainda as nossas unidades elas acabam sendo pequenas, né, e não dão o suporte tão qual é necessário para a população. Mas isso é motivo de requerimento que nós estaremos trazendo amanhã para discussão, né?
e dizer que a gente continua trabalhando, continua conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Falando ainda um pouco da questão do Covid, eu acho que na semana passada o Dr. Ronald, ele trouxe várias informações importantes para que todos nós vereadores entendamos do momento que nós estamos vivendo, e como eu vou fazer as palavras do Dr. Ronald, também as minhas palavras, vamos evitar a questão política nesse momento, principalmente em cima desse assunto, porque eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito para a nossa cidade, para a nossa população. Obrigado. Com a palavra, vereador Miller Agostinho. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e meio. Declino, presidente. Declino. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedida ao vereador Ademir Honorato. A minha questão de ordem, eu vou fazer uma leitura do documento que veio do Senado Federal. Gabinete do senador Dário Berger. Brasília, julho de 2020. Senhores vereadores, ao comentarmos, levamos para conhecimento de vossas senhorias que indiquei recursos no valor total de R$700 mil do Ministério da Saúde via Fundo Municipal de Saúde deste município para apoio à prevenção do Covid-19 na compra de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares para o atendimento adequado aos pacientes, distribuindo nas seguintes forma descrito abaixo. 1. Fundo Municipal de Saúde, R$200 mil. 2. Sociedade Literária e Caritativa Santo Agostinho, R$500 mil, Hospital São José. Renovamos vossas senhorias a expressão do meu elevado apreço e consideração, cordialmente, senador Dário Berger, aos senhores vereadores Ademir José Honorato e José Paulo Ferrares. Muito obrigado, senhor presidente. Só para registro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Solange Bart. Eu gostaria de solicitar a inclusão do PL 60, ele já passou nas comissões. É um PL só de denominação de nome de rua, mas a gente tem uma certa urgência, senão ele vai ficar fora de um benefício ali na Vila Macarini, da questão do asfaltamento. Então, eu só queria solicitar a inclusão desse projeto no dia de hoje. Obrigada. Em votação, a inclusão do PL número 60/2020 na pauta de hoje. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigada. Vereador Paulo. Vereador Paulo Ferrares, prossiga. Eu acho que travou novamente o Paiol. Vereador Paiol, pode começar, vereador Paiol, por favor. Requerimento número 273, /2020, autor Zário José Casagrande. Envia expediente ao governo do estado de Santa Catarina para que informe quais as delimitações entre o município, especialmente entre Criciúma e Siderópolis, constantes na certidão de jurisdição do estado de Santa Catarina. Solicita-se outro sim que seja anexado mapa explicativo destas delimitações. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Paulo Ferrez, voltou? Voltou. Indicação número 345 de 2020, autor Zário José Casagrande. Construção de lombada física na rua Laguna, número 300, bairro Santo Antônio. Indicação número 346 de 2020, autor Zário José Casagrande. Patrulhamento e colocação de material adequado na rodovia José Guedim Neto, bairro Linha Anta. Indicação número 347 de 2020, autor Moacir da Jore. Patrulhamento e colocação de material adequado na rua sem denominação que serve de acesso à rua São Cristóvão, bairro Vila Selinge, EASC 443. Indicação número 348 de 2020, autor Moacir da Jore. Pavimentação da rua Francisco Stachowski, bairro Dembosque. Indicação número 349 de 2020, autor Júlio César Kaminski. Instalação de 3 lombadas na rua Beira Rio, bairro São Roque. Requerimento número
274/2020, autor Moacir da Jori. Envio expediente ao governador do estado de Santa Catarina solicitando o recapeamento asfáltico nos trechos com buracos na SC 443, quilômetro 1, até a divisa com o Morro da Fumaça. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 275/2020, autora Giovana Benedetti Zanetti. Envio expediente ao prefeito municipal para que informe se há possibilidade de realizar uma microdrenagem no rio localizado no bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Quero discutir, com a presidente. Palavra, a vereadora Giovana Benedetti. Vossa nesse põe 5 minutos. Então, o que é essa macrodrenagem? É aquela obra que foi feita no centro da cidade. A gente sabe que o centro da cidade ela tinha muitas cheias, né? Ali prejudicava o comércio, enfim. Hoje está sendo feita uma obra similar ali no bairro São Luís por conta do binário. E a gente pede que uma terceira obra, então, seja feita aqui neste rio da Quarta Linha. Por quê? Aqui a gente sofre também com as cheias, como muitos sabem, né? A gente sofre bastante com as cheias, principalmente ali foi feito as edificações, elas foram feita uma ocupação de modo desordenado, de muitos anos atrás, então não tem como tirar aquelas edificações dali. E as máquinas, quando vêm limpar o rio, elas têm locais que elas não conseguem alcançar. E no caso aqui da Quarta Linha, tem também essa questão da erosão, desbarrancamento desse rio, né? Então vai fechando, tem que estar sendo feito a constante limpeza com as máquinas. Então eu peço essa obra, eu até tenho algumas imagens que o Henrique pode colocar, que mostra como é hoje ali na Quarta Linha, e depois como está sendo feito lá no bairro São Luís. Vereadora, já está sendo colocado e a gente chama a hora que acabar o vídeo, né? Mas vocês estão vendo aqui também, né? Estou conseguindo visualizar, né? Sim. Essa imagem é aqui do bairro, né? As edificações bem próximas ao rio. Ali não tem como a máquina entrar. Acontece essa erosão, vai tapando ali, né? Então a gente precisa que seja colocada essas aduelas que são usadas para macrodrenagem, né? Em formato de U, em alguns pontos, e de repente em alguns pontos onde é o mais urbano, que seja colocado fechado, né, para que possa então ser feito edificações por cima, né? Essa é uma imagem ali do bairro São Luís, onde está sendo feito com aquela bacia hidrográfica ali do bairro São Luís, onde também tem constantes alagamentos ali. Então, com essa macrodrenagem, soluciona esse problema. A gente sabe que é uma obra de um alto custo, mas a gente tem que começar a conversar sobre isso, porque aqui eu penso que é um lugar que precisa, que necessita. Então eu trago para a Câmara esse debate e peço a aprovação de todos os colegas aprovação de todos os colegas nesse requerimento. Obrigada. O requerimento está em discussão. Vou discutir. Com a palavra, a vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência põe 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. É muito bom ouvir você também defendendo essa causa, vereador Giovanni. Isso, há muito tempo, né, se luta por essa canalização, por essa macrodrenagem, por essa drenagem dupla que a gente chama, né? Desde quando o presidente de bairro, não só como eu, como outros presidentes de bairro também, há muito tempo vem cobrando esse canal, esse rio, esse valo, melhor dizendo, né? Desde 2017 que eu entrei nessa Câmara, 2017, 2018, 2019 e agora 2020, foram mais de 15 vezes que levantei esse assunto na tribuna dessa canalização, né? Inclusive até faz um ano agora, no ano passado, que a gente fez uma audiência pública aqui no bairro, até você também estava participando de alguns vereadores, né? Até foi uma audiência pública muito produtiva, né? Ela deu vários encaminhamentos e muitos desses também foi muito prestigiada. Até desses encaminhamentos foram feitos aqui vários, dos 15, até a gente citou também documento de requerimento, aguardando algumas respostas. Algumas foram feitas sobre limpeza, canalização com aduelas duplas, loteamentos Zanetti, Priscila, Itália, de Viné Severino, até chegar no Esgoço. Também um canal auxiliar também foi pedido na região do loteamento Zanetti 1 para fazer o corte interno, para não haver ali próximo daquele colégio, está sempre dando problema. Um outro canal auxiliar com aduelas também no loteamento Honorato, que a gente está aguardando também.
E pontes e aduelas também foram feitas, a gente até agradece pelo que foi feito e precisamos ir mais sim. Então, todas as enchentes, né, que nós registramos e sempre mandamos essas demandas para, principalmente a Defesa Civil Estadual, né, pegavam todos os registros e era mandado como era de praxe, né. Então, tivemos várias notícias, né, desses últimos 5, 10, 15 anos, de que veio milhões e milhões de reais para ajudar nessas obras assim da nossa região, né. E, porém, então a hora que chegou, eu acredito que a hora chegou é agora, nesse momento, porque também faz muito a permanência da Casan, ao qual o município não queria, e agora foi feito um acordo de retorno de 5% para esses assuntos, né, que é onde a gente fala em saneamento básico e pavimentação. Então, esse dinheiro está vindo, em boa hora, são 5% do valor, então, tudo vem do FUNSAB, então, tem dinheiro, vai ter muito dinheiro, é uma necessidade. Nós temos exemplos de várias regiões de Criciúma, não só da área central, vou falar agora daquela área lá da região do Paulo Ferrarese, por lá, foram feitas aquelas drenagens também, que antigamente era muito enchente, muito problema acontecia, lá do Paulo Salésio, naquela região lá, na Santa Luzia, em outro lugar lá. Então, aquelas canalizações resolveu o problema sério que tinha naquela região. Então, aqui, normalmente, é um outro ponto que nós estamos necessitando e pedindo a tempo. Eu acredito que agora chegou a hora. Temos recursos, temos dinheiro que dá de financiar, entende? Que é só pegar, tirar dinheiro líquido que vai vir todo mês da Casan e investir realmente. Hoje, 4, 5 milhões aí para fazer essa canalização desse rio. Ele corta todo o centro do bairro, sim. Até concordo com você que tem casas margeando à beira do valo, mas quem é que é o culpado? As pessoas que têm ali aquele espaço ocuparam na época. No passado, o município que fazia os gestores, talvez tampavam os olhos, e essas pessoas construíram, e eles nunca foram lá, disseram, não pode construir, não cuidaram. Hoje o município tem que arcar com isso, tem que pegar e realmente fazer, né, essa canalização, até para não ter perigo de barrancar, como você bem falou, e até para também evitar, às vezes até, grandes árvores que vêm de cima da ajuçante, né, que às vezes na enchente derruba árvores e vem para dentro e começa a trancar aqueles canais. Então vai ser, assim eu espero, há muitos anos que a gente vem lutando, brigando e realmente bradando em cima desse assunto. Então, até ouvindo você, eu até fiquei muito feliz, mais uma pessoa que vai dar essa obra tão precisada de muito tempo, né? E um outro ponto que até você comentou, que não dá de limpar por dentro, eu digo sim, só se eu não me engano foi na época do Décio Góes, e depois no Antonelli também, que entrou a máquina, na época tinha gente capacitada, e máquinas que entrou desde a Rodrigues Rosso e foi até lá no HG, e toda a parte interna do bairro tinha máquinas que trabalharam dentro do valo, sim, tiraram, limparam e fizeram. Dá de fazer sim, basta realmente ter operador bons que eles entram e resolvem, né? Eu digo isso porque eu acompanhei e eu vi no passado que essas máquinas entraram e fizeram o valo fora. Tiveram que tirar umas pontes na época? Sim, tiveram. Aí foi feito nova, de madeira. Ainda bem que hoje só temos aqui na Quartali mais umas 2 pontes que ainda são de madeiras. Eu acredito que daqui a pouco também, se chegar a fazer essa canalização, vai resolver dos nossos problemas nas enchentes aqui. E depois também tem outro canal que nós temos que fazer por fora, para tirar toda aquela água do Borrobino e do HG, Borrobino, aqui das duas águas do Borrobino, por fora, para cortar, para selar na Rodrigues Rosso, para tirar grande parte da água que entra. Muito obrigado e peço aprovação desse requerimento também. Parabéns. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 350/2020, autor João Batista Belloli. Pintura de uma faixa de pedestre no cruzamento das ruas José Rosso e Francelino Arthur Lúcio, bairro Quarta Linha. Requerimento número 276/2020, autor João Batista Belloli. Envio expediente ao prefeito municipal questionando se existe a possibilidade de realizar um estudo para implantação de QR Code no cartão de recarga de transporte público deste município. Eu vou discutir. Na realidade, eu só gostaria de fazer uma modificação, que esse estudo fosse feito pós-pandemia, porque a gente sabe que não é momento agora
de qualquer tipo de alteração no momento crítico que nós estamos vivendo. Mas pensar no futuro, né, por que não os ônibus trabalhar com QR Code? Dentro do seu celular, tem ali, faz a sua recarga através de aplicativos de banco, tendo QR Code, todo mundo tem o seu celular na mão, passa na catraca, passa, né, no aparelho, e não precisa estar carregando o cartão, não precisa estar carregando, entre outras situações, dinheiro para poder estar... Faltou, pega o aplicativo do banco, recarrega novamente e já tem ali disponível para poder estar transitando no transporte coletivo. Claro que isso é um estudo que demanda tempo, né? Mas o futuro está aí. Eu acho que para 2021, 2022, por que não? Né? Talvez os nossos transportes coletivos também tenham esse aplicativo do QR Code. Peço a aprovação dos demais vereadores. Vereador, vereador Júlio Kaminsky. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Acho importante, sim. Eu acho que é importante esse estudo, é importante essa análise. Eu acho que tudo que a gente puder apresentar de facilitador para o usuário é fundamental que se aplique. Na realidade, o senhor me faz lembrar aqui 2 requerimentos que fiz anteriormente, já também, sugerindo a utilização dos aplicativos aqui no rotativo nosso. Né? O rotativo, o QR Code pode ser usado, ou seja, a gente evita essa discussão, já tivemos na casa, né? 2 requerimentos já fizemos anteriormente, onde o próprio atendimento poderá ser feito através, e o QR Code é uma ferramenta importante, ou o aplicativo também é uma ferramenta importante, né? De um modo geral, para evitar que as pessoas circulem com aquele dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que... Isso gera segurança para o usuário, isso gera proteção às pessoas. Então, eu quero dizer que é importante e que se faça isso imediatamente, não é para deixar para frente, não. Se faça imediatamente esse estudo, se avalie, porque mais do que nunca nós temos que criar alternativas de segurança para as pessoas. Andar com menos dinheiro no bolso, mais segurança também. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, pois não, para contribuir, na realidade, nós estamos agora todos, né, a questão da saúde pública, né, de não passar objetos de um para outro, que eu acho que isso daqui para frente vai entrar na nossa vida, né, nós vamos ter que viver daqui para frente se cuidando, né, usando álcool em gel, cuidando de passar objetos de pessoas para pessoas. Com o QR Code não teria qualquer tipo de contato com outra pessoa, ele mesmo estaria com o seu celular, passaria, né, na catraca e continuaria, né, sem ter contato com outras pessoas, ou manuseando dinheiro também, que poderia pegar um dinheiro infectado também e colocar no seu bolso. Então isso também é questão de saúde pública. Muito bem. Aliás, senhor presidente, na realidade, importante sua contribuição, e aí o senhor traz essa matéria, outro debate, que é a mudança de hábitos, né? Que nós precisamos ter o modelo atual, o momento que nós estamos passando, realmente, para que todos os atos que a gente tem daqui para frente passem a ser passar por uma reflexão, para um cuidado, mudar os hábitos, buscar alternativas, fazer com que as pessoas tenham um mínimo de contato, lamentavelmente, né? Porque nós somos acostumados com o contato, nós estamos... A nossa cultura é de contato, a nossa cultura é de aproximação, e de fato a alternativa trazida através desse requerimento, agregado essa que eu acabei de dizer também, em relação ao rotativo, certamente faria uma diferença muito grande na vida das pessoas e diminuiria sem sombra de dúvida, principalmente num momento como esse, o contato, quantas pessoas poderiam se beneficiar dessa situação. Parabéns, tem meu apoio. Poderia incluir o rotativo. Oi? Poderia incluir o rotativo do requerimento. Sim, isso pode sim, eu acho que é importante também. Nós já fizemos isso outras 2 vezes, eu acho mais do que nunca. Pode aproveitar sim, quem sabe, apresentar esse estudo também, já que foi solicitado outras vezes, foi analisado, não foi feito por uma série de fatores, somente para a questão que envolvia a licitação, questões jurídicas que se tratavam no passado. Talvez a inclusão agora, aproveitando esse requerimento de novo, né, solicitar esse estudo para transformar a cobrança do rotativo através do aplicativo e um facilitador ainda maior, que seria a utilização do QR Code. Obrigado, senhor presidente. Por favor, obrigado. O requerimento continua em suspenso. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado
por unanimidade. Requerimento número 277 de 2020, autor João Batista Belloli. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se existe possibilidade de denominar a rua de acesso à matrícula 998987, bairro Primeira Linha, Pontilhão. Caso negativo, é possível realizar um estudo para verificar se esta via já existe antes de 1999, já que não se enquadraria na lei de parcelamento de solo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 278, 2020, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe se há possibilidade de realizar estudos visando a elaboração de um código de procedimento administrativo para que o contribuinte penalizado possa, no âmbito administrativo, elaborar suas defesas diante das autuações, notificações e penalidades. O requerimento está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Se Vossa Excelência me permitir, senhor presidente, eu vou tratar o 278 e o 279 simultaneamente, porque daí eu não preciso fazer duas falas, eu otimizo a minha fala, meu tempo, senhor presidente. Olha só, trato da mesma matéria praticamente. Na realidade, o que nós estamos propondo aqui, senhor presidente, é condensar através de um código de procedimento administrativo do município de Criciúma, como a pessoa, a partir do momento de uma atuação, como é que ela vai se comportar? Qual é a possibilidade de uma defesa prévia? Depois da defesa prévia, a sua negativa, como que ela vai proceder através de um recurso? O que eu estou propondo aqui, senhor presidente, nada mais é do que um código de processo civil para o município de Criciúma, um código de procedimento administrativo do município de Criciúma. É condensar informações simples, mas de regulamentar um modelo com que nós poderíamos fazer isso através desse código. Então isso vai ser um grande facilitador. Por quê? Porque na sequência nós estamos propondo, senhor presidente, na mesma linha de raciocínio, não estou fugindo do tema, nós estamos propondo a possibilidade de uma câmara recursal, uma câmara de recurso, que seria uma última instância no âmbito administrativo, né, diferente, igual, por exemplo, ao STF. O que discute o STF? Discute lá as questões de ordem constitucional, assim como o STJ discute outras questões em que ainda não é a última instância. Mas para a cidade de Criciúma, criar uma câmara final antes do ingresso na justiça poderia resolver muitos dos problemas associados a multas, poderíamos criar com relação às autuações, com relação aos problemas de ordem municipal, no âmbito administrativo. Então, é uma proposta importante, vejo que isso pode facilitar o entendimento e a organização, a uniformização de quando você vai fazer, seja considerando a tempestividade do recurso, ou seja, se estou fazendo no tempo legal, como eu vou contar esse prazo, como eu vou estabelecer essas condições. Então, esses dois requerimentos, eles nos dão essa condição, a condição de criar as câmaras de recurso com paridade de decisão, como funciona hoje no âmbito de uma decisão junto ao Tribunal de Justiça, onde existe a figura do presidente, a figura do relator, a figura do revisor. Ou seja, dar condições para que as pessoas, de uma forma organizada, tenham condições de fazer os seus recursos. E o mesmo sendo efetivamente de uma forma muito igualitária ou uma forma imparcial, poder analisar os seus recursos. E da mesma forma, a construção de um código de procedimentos para que todos
possam saber como conduzir, como fazer um recurso diante de uma penalidade, diante de uma autuação ou diante de uma multa eventualmente que for realizada por conta dos fiscais do município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente. O requerimento continua em discussão. Vou discutir, presidente. A palavra, vereador Potelec. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde mais uma vez aos colegas vereadores. Acho pertinente o que o vereador Kaminski traz à discussão nesses 2 requerimentos. E aí, em conversa com o próprio executivo acerca dessa situação. Primeiro, de trás para frente, o próximo requerimento, nós já temos hoje no município de Criciúma o Conselho dos Contribuintes, né, o Conselho de Contribuintes, que já é um órgão que a pessoa pode, de segunda instância, se eu estou enganado, ela já pode recorrer ao Conselho de Contribuintes, do qual já tem atuado nessa questão e tem julgado muitos processos que foi encaminhado para o Conselho de Contribuintes. E no que diz respeito ao primeiro, também já existe desde maio desse ano, já está tramitando de forma administrativa dentro do Paço Municipal, inclusive pelo um dos procuradores do município, Evelton, o Dr. Evelton, ele já tem trabalhado essa questão desse processo administrativo que o vereador propõe, né, desse código administrativo que o vereador propõe. Então o doutor Evelton, o procurador do município, já tem trabalhado internamente isso, inclusive buscando sugestões das demais secretarias do município para elaboração e finalização e sugestão e análise das sugestões para finalização desse projeto do código de procedimento do município. Né? Então, só para informar os colegas vereadores, que nós já temos tanto o Conselho de Contribuintes, que ele já existe, já funciona, né? E que o município, né, através do procurador Evelton, já está, desde maio desse ano, trabalhando essa questão de um código de procedimento administrativo. Pois não, vereador? Pode sim, sem problema. Não, que bom que a prefeitura já está providenciando esse código de procedimento. Eu não sabia, né, não tinha esse conhecimento da existência disso. Que bom que estamos alinhados nessa forma, porque realmente é um modelo que pode facilitar muito na realidade. Então não existe, o que existe é um trabalho administrativo sendo realizado. O código em si ele não existe ainda. Né? Isso, perfeito. Isso e com relação a essa questão da Câmara... na verdade, está sendo elaborado, né? Como eu falei, está sendo elaborado. Isso. Beleza, que bom. Perfeito. Então, os dois requerimentos vão ser respondidos adequadamente, e dentro da proposta que eu faço através da Câmara Recursal, então ali cria uma proporção idêntica em relação aos membros, então há toda uma formalização diferenciada da forma de atuação que é através de câmaras. Então, de qualquer forma, obrigado pelo seu esclarecimento, né? Mas eu acho que o requerimento pode ser um grande facilitador ainda dentro desse processo para auxiliar na montagem algo que pode ser ainda muito mais forte ou mais profissional, sei lá, a palavra adequada para isso, né? Mas deve facilitar esse trabalho. Obrigado, vereador. Obrigado. Perfeito, vereador. Como eu falei, já existe o próprio Código Tributário que nós aprovamos, o novo Código Tributário, a Lei Complementar 287 de 2018, ele trouxe essa questão do Conselho dos Contribuintes, justamente por ser uma instância, uma segunda instância, onde o próprio contribuinte ele pode recorrer ao Conselho, né? Também haja vista se ele achar que deve fazê-lo. Mas é isso. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Vou discutir, presidente. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência, põe 5 minutos. Boa tarde, vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste. Primeiramente, parabenizar o vereador Kaminski pelos 2 requerimentos. E só para complementar o líder do governo, o vereador Aldinei, com relação ao requerimento 279, os membros do Conselho são 2 do governo e 2 não governamental, sendo que um é da SIC e outro da própria AB, que faz então esse compêndio para fazer análise dos processos.
E o 278, realmente, a Secretaria da Fazenda, inclusive, já respondeu o protocolo para a Procuradoria, na pessoa do Dr. Elvio, muito bem colocado pelo vereador Dinei, competente procurador, inclusive, para que recomece, então, a partir já dos dados que a Secretaria da Fazenda passou para a Procuradoria, para que seja feita a análise. Muito pertinente o requerimento, parabéns, tem voto desse vereador, com certeza. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 279/2020, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe se há possibilidade de realizar estudos visando a criação de uma Câmara Recursal para análise das penalidades sofridas pelos contribuintes desse município, com a participação da sociedade civil organizada em proporção idêntica à do poder público municipal. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 280/2020, autor Arleu da Silveira. Envio de expediente ao presidente do Banco Central solicitando ampliação do horário de atendimento das agências bancárias localizadas neste município, dada a pandemia, e que, posteriormente, estuda-se a possibilidade de continuidade deste. O requerimento está em discussão. Senhor presidente. A palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Eu vou ser breve, presidente. Na realidade, eu também gostaria, já na sequência, vou pedir uma questão de ordem para encaminhar aqui para o nosso superintendente da Caixa Econômica, querido amigo competente, Rudolf, né? Para que também interfira junto aos órgãos competentes da sua superintendência, para que tente, nesse período agora, manter um pouco mais prolongado o horário de bancos, principalmente a Caixa Econômica. Eu não acredito que demais vereadores tenham passado na rua Santa Catarina, aquela que fica perto do campo do Criciúma, e filas e filas e filas e filas e filas para fora da Caixa Econômica. Não vejo isso em outros bancos. Essa aqui é a realidade. Como por questão de formalidade, temos que primeiro pedir e solicitar, até pelo regramento que tem o Banco Central, que eu sei, para que o Banco Central então informe da possibilidade ou não de fazer a expansão. Seria de maneira muito sensata, né, prevalecer um bom senso, todos, escutando todos os vereadores, escutando todas as pessoas, todo mundo muito preocupado com a situação em que estamos, mas de maneira ainda controlada, pelo que temos visto pelo próprio governo, mas que também tivesse pelo menos uma reunião juntamente com os vereadores, ou juntamente com a superintendência da Caixa, ou a comissão de vereadores que trata da parte de finanças, enfim, para dar possibilidade de fazer uma expansão de horário, desde hoje das 11 às 4, se não me engano, que faça das 9h30 às 5h30 da tarde, por exemplo, que parece que é um horário que o Banco Central ele tem esse tipo de regulamento de flexibilidade de horário. Então é nesse sentido, senhor presidente. Se puder já incluir também para o Rodolfo da Caixa Econômica, se não uma questão de ordem seguida, eu já o faço. Muito obrigado. Ok, será encaminhado. E também deixar bem claro que a gente pode, de repente, fazer uma comissão, entregar esse requerimento em mãos e já marcar uma reunião para discutir esse assunto, vereador. Se for se você quiser isso, a gente pode fazer, tá? O requerimento continua em discussão. Quero falar, presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência, põe 5 minutos. O vereador Arleu, parabéns, vereador. Eu acho que é importante isso, sim, porque a gente percebe que, apesar de que já há uma regulamentação em relação ao horário, de qualquer forma, aquele caminho ali é meu, você sabe que é meu caminho ali para ir para casa, né? E a gente nota, sim, as pessoas aguardando, assim como a gente vê as pessoas aqui no Banco do Brasil também, do lado de fora aguardando, e aí na agência da Centenário do Banco do Brasil a mesma coisa. Então a gente vê essas pessoas nas filas, e nesse período agora muito preocupante, porque as pessoas às vezes têm dificuldade ou conscientização de que devem evitar
o aglomerado de pessoas, deve evitar pessoas idosas estar presente, e parece que há uma dificuldade de compreensão. Então, há necessidade, sim, de que haja uma ferramenta, né? Talvez antecipar o horário para as 9 horas pode ser uma alternativa, sim, pode ser uma saída boa para resolver isso, mas isso aí eu acho que a gente tem que trabalhar do modo geral, não especificamente a unidade da Caixa Federal, né? Mas abrir para que todos os bancos tenham essa mesma preocupação de atender o horário elástico, abrir o horário, ou antecipar talvez para as 9 horas. Boa, tem meu apoio, vereador. Muito bom. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 281/2020, autor Arleu da Silveira, envio expediente ao Superintendente Regional Sul Serra da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, Casan, senhor Gilberto Benedetti Júnior, convidando-a a comparecer nesta Casa Legislativa na sessão ordinária do dia 3 de agosto do ano corrente, às 17 horas, no espaço destinado ao horário político, a fim de explanar sobre o aumento das tarifas de água, as obras que estão sendo realizadas na estação de tratamento e esgoto da Vila Selinge e os investimentos da referida companhia neste município, bem como outros assuntos a serem abordados. O requerimento está em discussão. Presidente. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Bom, na realidade, os vereadores devem lembrar que há um certo tempo atrás eu já tinha levantado os valores das tarifas acima de 11 metros cúbicos do aumento que foi dado pela Casan, num momento muito ruim, em que todos estavam passando por essa situação de pandemia, parte econômica, enfim. Alguns contatos, eu mesmo tentei entrar em contato com o Gilberto e não obtive êxito, para que ele venha até a Câmara de Vereadores como representante da Casan, povo, pago pelo povo, tá, e que dê as explicações, tendo em vista que já teve a agência reguladora fazendo as suas devidas explicações, bem ou mal, mas fizeram as explicações. E também que venha colocar o lado positivo da Casan, qual o tipo de investimento que está sendo feito para Criciúma, a ordem de investimento, o que vem para Criciúma. Não só cobrar o motivo pelo qual do aumento da tarifa, mas também os investimentos, a situação da Vila Selinge, como é que se encontra, a situação do plano de economia que foi dado para quem recebe, para quem gasta até 10 metros cúbicos, que agora a tarifa mínima é R$ 29,90, sim, não é só para efeito de criticar a Casan, não. Que ele venha também e fale as partes positivas que a Casan tem, para que a gente consiga poder entender um pouco melhor o motivo pelo qual esse aumento de 10% para quem consome acima de 11 metros cúbicos, que na minha avaliação é muita coisa. Se porventura ele não puder vir por algum motivo, eu vou fazer um requerimento para a superior dele, para a doutora Roberta, para que ela venha até Criciúma e aí sim ela fale em nome da Casan de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminsky. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Senhor presidente, boa matéria, muito boa essa discussão também, que traz o vereador Arleu. Na realidade, em 2019, eu acho que esse é um ponto fundamental nessa discussão toda. 2019, iniciou uma tramitação de um projeto de lei junto à Alesc, que fala sobre a redução para 70% da tarifa do esgoto. Eu acho que, eu até vou fazer uma pesquisa, eu não fiz, né, vereador Arleu, desculpa, até eu não pude ter feito essa pesquisa anteriormente, porque até então eu não recebi a informação da aprovação dessa lei, né, desse projeto de lei, não tive essa informação, mas eu vou dar uma olhadinha onde é que está andando, até porque nós podemos, dependendo da situação desse projeto de lei, estar fazendo aí uma moção de apoio, alguma coisa do gênero, para a gente conseguir essa redução de 70%, que trata exatamente dessa matéria aqui, que é reduzir o custo no bolso do contribuinte, da pessoa que paga. Realmente está
custa caro a tarifa da água, custa caro a tarifa de esgoto, custa mais caro ainda pagando 100%. Então, essa luta já é antiga. Eu vou me informar, me atualizar essa informação, que eu não tenho ela nesse momento, justamente para trazer para os colegas como está, e aí nós, através dessa casa, também fazer algum gesto de forçar a Assembleia a aprovar definitivamente isso, para reduzir. É uma redução que não é muito, mas é uma redução importante nesse momento, pois não, vereador? Que é uma parte até interessante mesmo, muito bom esse requerimento, vereador Arleu, para a gente ter todos os esclarecimentos, logicamente. Naquela outra vez, quando veio a agência, eles falaram, se explicaram, mas não deu explicação nenhuma, na verdade, porque se dizia muito antes que, e ainda acho que ainda que todo o preço, o valor que a Casan ela cobra é relativo, assim, a quem faz a regulação, né? Que no caso é a Cisão Sul hoje, né? E se está tendo essa cobrança, né? A Cisão Sul, logicamente, ela é responsável por isso. E até seria bom, como naquele dia ficou assim um negócio meio assim, aberto, e de repente que se pudesse, sei lá, nesse mesmo dia que vim seja presidente, ou o Gilberto, tivesse o superintendente aqui da Cisão Sul também, para até fazer uma cariação. Isso é positivo para nós, para a nossa comunidade, para a nossa região, para a nossa cidade. Muito obrigado. Se puder incluir um requerimento, tudo bem, senão não. Acho importante, sim. Eu, particularmente, acho, claro, que o proponente tem que aceitar, viu, vereador? Inclusive, de fato, eles vieram aqui, falaram, tal, deu aquele... Parece que criou uma situação, assim, até meio de desconforto naquele momento, mas é o papel deles. Na realidade, eu volto a afirmar, eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V da proposta da Aresc, conforme nós já havíamos discutido naquele momento. Ou seja, a Aresc acabou fazendo o trabalho deles, eles só apenas compilaram todas as informações. Isso ficou evidenciado numa conversa, inclusive, com o pastor Jair, naquela ocasião, né, porque ele estava liderando ali a comissão que acompanhava esse trabalho. E essa matéria que o vereador Arleu traz, sim, eu acho que é uma matéria que nós devemos agora, mais do que nunca, encerrar ela, trazendo algo definitivo para as pessoas. Obrigado, vereador. Agora que o vereador Arleu, com relação a incluir a Cisão Sul, que eu acho também de grande valia. Obrigado, vereador. O requerimento continua em discussão. Eu gostaria de discutir, senhor presidente. A palavra, vereador Salésio Lima. Vossa Excelência, põe de 5 minutos. Primeiro, parabenizar o vereador Arleu, porque eu concordo plenamente que essa matéria ficou atravessada na garganta do cristiumense. Nós trabalhamos muito para mudar a agência reguladora. E quando nós mudamos a agência, aconteceu o que aconteceu. Como disse o vereador Júlio Kaminski, deram um cola-copia aí, né? Um contra-like. E nós temos a convicção hoje que a pessoa, por exemplo, ela já parte de uma taxa de 29,49. E ali, a partir de 1,96 até 10 metros cúbicos. Quando a pessoa gasta 12 metros cúbicos, ela já vai gastar, né, 9,11. De 1,96, aquele metro acima dos 10 metros já vai custar 9. E eu não entendi o que a agência falou naquele dia, não consegui entender, questionei. Então, parabéns, vereador, tem que trazer também, concordo com o vereador Ademir, tem que trazer a agência junto para que nós possamos esclarecer. Se possível, vereador, nós pudéssemos trazer a agência também. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam com a comissão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, cedida ao vereador Arleu. Se os demais vereadores concordarem, é muito pertinente a colocação do vereador Ademir, do próprio vereador Júlio e do vereador Salésio, que inclua também para o dia 3 de agosto a agência reguladora para que seja junto nesta casa. Obrigado. Vereador, vai ter que fazer um novo requerimento, porque na realidade já coloquei em votação, não tem como incluir mais nesse requerimento. Então faça um novo requerimento para amanhã. Sem problema nenhum. Excelência, então faça o requerimento e coloco para os demais vereadores que quiserem assinar, para que quem quiser assinar por si só, ok? Obrigado. Indicação número 351/2020, autor Salésio Lima, colocação de placas indicativas de lombada
na rua Sebastião Antônio Mateus, de frente à casa número 175, bairro Vozoquis. Requerimento número 282/2020, autor Sérgio Lima. Envio expediente ao prefeito municipal questionando se existe a possibilidade de recolocação de corrimão na ponte localizada na rua Arcângelo Meler, limite dos bairros Cidade Mineira Velha e Santa Augusta. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 352/2020, autor José Paulo Ferrares. Pavimentação asfáltica da rua Xaxim, localizada no bairro Boa Vista. Seria isso, senhor presidente. Ok. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente, senhor presidente. Vereador Aldinei Potelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereadora Arleuda Silveira. Presente. Vereadora Camila Nascimento. Presente. Vereador Deilton Feuser. Presente. Vereador Paiol. Presente. Vereadora Giovana. Presente. Vereador Jair Justificado. Vereador José Paulo Ferreira. Presente. Vereador Júlio Kamiski. Vereador Júlio Kamiski. Presente, senhor presidente. Estava aceito, obrigado. Vereador Moacir da Jori é justificado. Vereador Salésio Lima. Presente, senhor presidente. Vereadora Solange Barco. Presente. Vereador Valmir D'Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Presente. Em única discussão e votação, um projeto de lei do Legislativo, número PL, número 60/2020, de autoria da vereadora Solange Barco, que denomina a rua Mário Salvadego. É isso, né? A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto. Como vota a vereadora Ademir Honorato. Favorável, senhor presidente. Vereador Aldinei Potelec. Presidente, só por gentileza, eu acabei caindo aqui a internet, eu não ouvi qual o projeto que está sendo votado, presidente. PL número 60/2020, de autoria da vereadora Solange Barco, que denomina a rua Mário Salvadego. Não, ok, obrigado, presidente. Favorável. Vereador Antônio Manuel. Favorável. Vereadora Arleuda Silveira. Vereadora Camila do Nascimento. A favor. Vereador Deilton Feuser. A favor. Vereador Paiol. Favorável, presidente. Giovana Benedetti. Favorável. Vereador José Paulo Ferrarese. Favorável. Vereador Júlio Kamiski. Favorável, presidente. Vereador Salésio Lima. A favor. Vereadora Solange Barco. A favor. Vereador Valmir D'Agostinho. A favor. Vereador Zairo Casagrande. Favorável. Ok. Só lembrando os senhores vereadores que a partir do dia 3, né? No dia 3 de agosto nós vamos começar as nossas transmissões pelo YouTube, certo? Não será mais pelo Facebook. O Facebook vai ter o link. Nós vamos publicar ali no horário, né? Que terá um link para acessar o YouTube. A transmissão é melhor e fica mais organizada. Então, a partir do dia 3 de agosto será pelo YouTube as nossas transmissões aqui da sessão da Câmara. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 21 de julho do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.